Bom dia. Queria agradecer imensamente, antes de mais nada, a presença do Pedro aqui com a gente em São Paulo e do Rafael, mesmo à distância. Vai ser muito bom poder fazer esse diálogo a três aqui. Bom, esse é o terceiro episódio do Drogas em Foco, a política de drogas no cenário internacional. E temos aqui hoje a oportunidade, acho, de estender o nosso diálogo também para um cenário latino-americano, com a presença de vocês dois. Então vamos direto às perguntas. Eu queria, antes de mais nada, pedir que vocês se apresentassem e contextualizassem o lugar de fala de vocês, de onde é que vocês falam, em que perspectiva, em qual institucionalidade, apenas uma apresentação inicial. Quiser começar, Rafael? Oi, meu nome é Rafael Francini, eu sou representante da UNODC para Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Obviamente, eu estou falando, representando o escritório de drogas e crime. Então, a fala não é uma fala pessoal, né? É uma fala institucional. Eu estou representando simplesmente o escritório. Os pontos de vista que eu vou dar daqui para frente tem que ver se relacionam com o mandato que nosso escritório tem, com a nossa qualidade de ser a secretaria técnica para algumas instituições das Nações Unidas. Então, esse é o contexto. Ótimo. Eu sou Pedro Abramovay, eu sou diretor da Open Society Foundations para a América Latina. Trabalhei no governo por 8 anos, muitas vezes trabalhando com o tema de drogas também. Sou professor também de direito penal, mas aqui falo como diretor da fundação, que financia muitas organizações que trabalham já há algum tempo por uma mudança na política de drogas. Então também falo a partir desse lugar de quem há muito tempo vem tentando brigar e batalhar por uma mudança na política global de drogas. Bom, a minha primeira pergunta para você, Rafael, justamente qual é o papel da UNODC aqui no Brasil e no Cone Sul? O papel da UNODC aqui é um papel eminentemente técnico, né, e de cooperação internacional. Nosso escritório é um escritório que executa programas, sejam eles programas globais, sejam programas de execução nacional, e a maioria de nosso portfólio é um portfólio de assistência técnica para os países. Em particular, na região, nós trabalhamos com Paraguai, com Uruguai, com Argentina e com Brasil, principalmente. Infelizmente, com Chile temos feito pouco. E o âmbito do trabalho da UNODC, como é um escritório que está engajado, que tem responsabilidade com as questões de crime e drogas, é muito amplo, né? Porque nós trabalhamos desde a trata de pessoas, por exemplo, ou a corrupção, ou programas de HIV, e também trabalhamos com questões de drogas, né? Então, é muito amplo o escopo de trabalho que nós temos. Eu vou pedir perdão em avanço pelo uso do portunhol e talvez algumas vezes palavras em inglês que chegam primeiro à minha cabeça que em português, né? Mas isso é o que nós fazemos aqui. Basicamente é assistência técnica, né? Rafael, problema nenhum, a gente está te entendendo perfeitamente, o seu portunhol está excelente. Ótimo. Eu queria então pedir para o Pedro, considerando o papel do Brasil na discussão sobre políticas de droga, que tentasse fazer para a gente uma contraposição com esse papel na América Latina. O papel brasileiro na América Latina? Eu acho que o Brasil hoje, se a gente pegar as políticas de drogas no Brasil,
em muitos pontos a gente está muito atrasado. Quer dizer, o Brasil é o único país da América do Sul, com exceção de Guiana e Suriname, que mantém a criminalização por porte, né? Que no fundo acaba sendo a criminalização do usuário. Então, só isso acho que já mostra um atraso bastante grande. Uma legislação muito rigorosa, muito, no fundo, mal construída, no sentido da separação entre o usuário e o traficante, que hoje gera uma criminalização muito grande, sobretudo de pessoas pobres, que na verdade são usuários de droga e acabam sendo criminalizados como traficantes. Ainda no Brasil também, do ponto de vista do atendimento à saúde, ainda acho que é um atraso grande no oferecimento de serviços públicos para pessoas com problemas ligados à droga, apesar de algumas experiências que aí sim são muito inovadoras e têm sido vistas com muito interesse por outros países da América Latina, como experiência de redução de danos, como, por exemplo, o Braços Abertos em São Paulo. Então, acho que tem questões inovadoras aqui e tem pontos onde a gente está muito atrasado. Com relação ao papel do Brasil no debate internacional, aí eu acho que ele está muito mais alinhado com o que a Unasul vem articulando, que é uma posição quase comum dos países da América Latina, no sentido de pedir uma flexibilidade maior das convenções internacionais, uma incorporação dos direitos humanos, dos tratados de direitos humanos, quando a gente olha qual lei internacional aplicar ao tema de drogas, não olhar só as convenções sobre drogas, mas aplicá-las em conjunto com o Tratado de Direitos Humanos. Os países da América do Sul e da América Latina foram fundamentais para colocar isso na última resolução da OEA sobre esse tema, e mais agora na negociação da UNGAS também tem colocado. Então, do ponto de vista internacional, o Brasil hoje em dia está alinhado, eu diria, com uma posição da América do Sul de mudança nas convenções internacionais, mas internamente ainda tem uma legislação atrasada e uma política também, enfim, apesar de alguns pontos de inovação, no geral muito atrasada mesmo com relação à região. Eu vou propor aqui que a gente assuma uma dinâmica a partir de agora, de todas as perguntas, a gente tentar fazer a escuta de vocês dois em perspectivas complementares. Nessa linha, Rafael, eu queria te perguntar como você vê o debate de drogas no Brasil e quais as principais mudanças ocorridas nas políticas de drogas em outros países na região. O debate de drogas no Brasil, o que eu estou acompanhando, o que o escritório teve alguma participação, foi sobre os debates da legalização da maconha, né? Quando se criou uma comissão, acho que foi no Senado da República, nós fomos convidados a participar. E o que eu achei do debate foi uma questão um pouco preocupante, se você me permite, né? Porque foi preocupante porque eu achei que o debate era um debate branco e negro, um debate em branco e preto, como um jogo de futebol, né? Onde todas as coisas estavam aqui ou todas as coisas estavam cá, e não tinha um espaço para cinza, né? E isso eu achei muito preocupante, porque quando você planteia o debate com essas características, você perde muito da riqueza da evolução que o mundo tinha dado, né, nessa questão das políticas de drogas, né? E eu me lembro que depois de nós ter participado nesse debate, eu liguei para o senador Barque, que era a pessoa que presidia o comitê, e convidei a ele para vir aqui ao escritório para dialogar com os nossos técnicos, né? Os técnicos em saúde e também em aplicação da lei, para dar para ele uma informação que não surgiu do debate. O debate, você tinha todas as pessoas que estavam em contra e todas as pessoas que estavam a favor, mas você não tinha essa possibilidade de falar, olha, sabe que você não tem que legalizar as substâncias para ter uma ótica de saúde. Você não tem que legalizar uma substância agir para descriminalizar. Nós estamos falando de questões distintas.
E também eu achei que tinha uma confusão muito grande entre os conceitos que já deveriam estar muito claros, como são que coisa é a despenalização, que coisa é a descriminalização, que coisa é a legalização, que coisa é a regulação do mercado. Então, eu achei, infelizmente, que o debate estava muito tenso, né? Eu acho que é uma responsabilidade da sociedade civil, da academia e também dos gestores, das pessoas que trabalham envolvidas com as políticas de drogas no Brasil, de fazer esse debate muito mais fácil, muito mais, de uma forma mais simples, que não dê um olhar extremista, nem para um maniqueo, nem para um lado nem para outro. Eu acho que nesse sentido, por exemplo, a Senage está fazendo um papel muito interessante. E essa comissão do Senado também, eu achei que eles tiveram uma preocupação, o informe eu acho que tem esse olhar, essa abordagem, de uma abordagem mais de bom senso, quando você planteia uma discussão, que não é uma discussão entre uma coisa punitiva absoluta e uma liberalização absoluta. Ainda com você, Rafael, a mudança nos governos dos países da América Latina pode interferir na forma como eles analisam as políticas de droga? Não deveria. Esse é o meu conceito, é que não deveria, porque se o que a comunidade internacional está procurando, e eu acho que também os países estão procurando, é que as políticas de drogas sejam baseadas na evidência científica, não deveria. Porque se nós chegamos à conclusão, porque conseguimos toda a evidência do mundo, que o que nós temos que fazer é criminalizar o posse. Por exemplo, né? Se nós tivéssemos que a evidência chega a essa conclusão, ou se a evidência mostra que o que você tem que fazer é descriminalizar, porque isso libera a pessoa do regime prisional, que é muito chato, etc. Isso não tem um signo de... Eu não gosto de falar de esquerda e de direita, porque eu acho que isso já é um conceito um pouco velho, já tem outra evolução no mundo, né? Mas isso não tem que ver, não deveria ter que ver, como é uma questão científica, com uma questão ideológica, ou religiosa, ou moral. Se nós estamos procurando que as políticas de drogas sejam baseadas na evidência, as mudanças de governo não deveriam ser, per se, definitórias de uma política de droga distinta. Queria te pedir, Pedro, também para comentar as mudanças na América Latina, os possíveis impactos na política de drogas. Aí te pedir para dizer para a gente como é que você enxerga o papel da sociedade civil nesse novo contexto. Eu, do ponto de vista da América Latina, concordo com o Rafael que a polarização esquerda e direita não nos ajuda a compreender a diferença de posição entre presidentes. Quer dizer, presidentes que não têm nenhuma afinidade com a esquerda, assim, histórico, como o presidente Santos da Colômbia ou até o presidente Pérez Molina da Guatemala, foram presidentes que lideraram chamada por mudanças na política de droga. E talvez o país mais conservador da região no termo de política de droga seja a Venezuela, né, que em tese é um governo de esquerda. Então, eu concordo que não é essa a polarização que se coloca na região. Ao mesmo tempo, o Evo Morales foi um presidente que pediu mudança. Então, não tem nenhuma e o governo Dilma, no geral, foi pelo menos um pouco conservador nesse tema. Então, eu acho que não é essa a polarização. Mas eu acho sim, na Argentina agora, houve uma mudança clara de perspectiva com relação à política de drogas com a mudança de governo. Quer dizer, o governo anterior tinha uma posição de abertura, de tentar discutir a questão pela perspectiva de direitos humanos, e o atual governo entra
como já um debate do ponto de vista da guerra às drogas, né? O próprio presidente falando disso, da guerra ao narcotráfico, como sendo uma prioridade, uma das grandes prioridades do governo, e o tipo de discurso de iniciativa parece estar diferente. Então, acho que há sim, sempre que há mudança de governo, pode haver mudança de perspectivas. Eu só não acho que essa é uma perspectiva que necessariamente vai ser aliada a governo de esquerda ou de direita. Mas a direção geral na qual a região está indo me parece irreversível, que é a e eu acho que aí, como você fala, acho que a sociedade civil na América Latina tem tido um papel importante de mostrar nenhum outro continente, nenhuma outra região do mundo sofreu os impactos da guerra às drogas como a América Latina. Se a gente pegar hoje México, Brasil, Venezuela e Colômbia, esses 4 países são responsáveis por quase 1/4 de todos os homicídios do mundo. Mais de 20%, quase 1/4 de todos, 4 países, quase 1/4 de todos os homicídios do mundo. E isso é um reflexo da guerra às drogas. Quer dizer, nesses 4 países, esses homicídios são o efeito da guerra às drogas no nosso continente. Nós pegar toda a região, dá 1/3 dos homicídios do mundo, sendo que a gente tem 8% da população do mundo. Então, esse sentimento de que uma política definida internacionalmente teve custos desiguais para o mundo e o lugar onde o custo foi maior foi na América Latina, é algo que a sociedade civil latino-americana tem dito há muito tempo e que eu acho que tem ganho espaço para que a América Latina tenha liderado o movimento global de pedir por mudanças nas políticas de droga. Agora eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta e pedir para o Rafael responder e depois o Pedro também entrar no mesmo diálogo. Como a gente tem tido na nossa audiência bastante gente de conselhos municipais de drogas, o que tem sido bem interessante, de várias regiões do país. E um ponto que apareceu por perguntas posteriormente foi que a gente abordasse como funciona o regime internacional do controle de drogas e o sistema das Nações Unidas construídos para esse fim. Se você puder começar, Rafael. Eu posso, sim. Olha, se nós damos uma olhada ao documento produto da última reunião da CNV em Viena, que tem apenas 15 dias ou 13 dias, nós vamos a ter um marco da regulação onde é aceitável pelos países que internacionalmente as convenções dão flexibilidade para cada um dos países da comunidade internacional definir uma política de drogas. E essa questão da flexibilidade eu acho que é muito importante porque faz sentido, né? Quando eu trabalhava na OEA, trabalhava com 34 países. Agora trabalho com o dobro ou 3 vezes mais que isso. E a verdade é que o problema de drogas é que não é um problema de drogas. São múltiplos problemas de drogas. E os múltiplos problemas de drogas são diferentes dentro de um continente, diferente entre os países e diferente dentro dos países, em regiões e até em cidades. Então, essa flexibilidade eu acho que é uma coisa importante ter em conta, né? E ainda as convenções dar essa flexibilidade no passado, a verdade é que eu acho que muitas vezes no debate isso não era reconhecido, né? Então era muito complicado como é que a Holanda estava trabalhando dentro das regulações da convenção quando tinha uma política de droga de uma forma, de um jeito que era para a Holanda. Ou como é que na Espanha você tinha que o cultivo do cannabis era admitido pelo governo e ainda assim estava adequada às regulações das convenções.
Eu acho que muitas vezes nesse debate banalizado, as pessoas não queriam reconhecer que as convenções davam essa margem de flexibilidade para definir as políticas de drogas. Talvez, para mim, que era um cara uruguaio, que a lei de droga foi feita dentro da própria ditadura do Uruguai, a 14, eu acho que era 14.2, já nem me lembro, mas os números eram isso, uma lei do ano 73, 74. A verdade é que a lei no Uruguai nunca criminalizou o posse para consumo. Então, e o Uruguai cumpria com as convenções. Então, essa flexibilidade existiu hoje e existiu sempre. Não é uma coisa nova. O que talvez seja novo que por os avanços que nós temos visto dentro das políticas de drogas, avanços que incorporam um olhar de saúde, avanços que tomam em conta que, por exemplo, as cárceres na Latinoamérica estão superlotadas, então nós temos que trabalhar com isso dentro da política de drogas, mas eu penso que também dentro da política carcerária per se. Acho que isso leva a que as pessoas comecem a deixar essa discussão branco e preto, e então mostrar que há uma flexibilidade que você pode adequar as suas políticas de drogas ao que as convenções regulam. E também eu acho que muito importante o papel da sociedade civil e o papel da academia nessa discussão, né? Eu me lembro quando nós estávamos desenvolvendo a política de drogas na OEA, a estratégia de drogas no ano 2010, onde já começavam a ser incluídas as questões incluídas os resultados dos debates da sociedade civil, da academia, etc, etc. Então, acho que o regime de controle é um regime de controle que dá flexibilidade para os países fazer escolhas dentro das suas políticas de drogas, priorizando a saúde, se esse é o problema, priorizando a questão criminal, se o problema é um problema de crime organizado instalado no seu país por um motivo G. Então, isso, acho que é esse, né? E que a definição vai mudando, a definição do controle vai mudando nos países de acordo aos problemas que os países identificam. Rafael, perfeito. A sua resposta, na verdade, entra no que seria a minha próxima pergunta, então eu vou tomar a liberdade de estendê-la para o Pedro. Era justamente os tratados internacionais que compõem esse sistema, obrigam a criminalização do porte, para uso pessoal, que acho que o Rafael abordou brilhantemente, mas, sobretudo, quais são os espaços que existem para novas abordagens hoje, nessa perspectiva? Eu acho que, pegando ainda o gancho da pergunta anterior, a gente viveu, vive até hoje, mas, como o Rafael disse, acho que uma perspectiva de mudança nas próximas semanas, um regime de absoluta hipocrisia, né? E mais do que de hipocrisia, acho que um regime ideológico, né? No sentido em que você tinha uma visão ideológica sobre um determinado tema que fazia e que gerava uma interpretação absolutamente engessada das convenções internacionais por parte dos órgãos responsáveis por fiscalizar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né, para a gente ter ideia de como a gente tinha essa visão ideológica do problema. A Bolívia, um dos artigos da Convenção Internacional sobre Drogas falava que até 1988, acho que é isso, deveriam ser erradicada o consumo de folha de coca, né? E esse é um artigo, primeiro, absolutamente absurdo do ponto de vista de respeito à diversidade cultural dos países, etc., mas
também inócuo, porque já, né, a década de 80 ficou para trás faz tempo, não se erradicou, pelo contrário, isso tem sido reconhecido na Constituição da Bolívia como um elemento cultural importante. E a Bolívia, ao contrário do que foi colocado por parte da imprensa internacional, etc., a Bolívia fez exatamente o que tinha que fazer. Existe um mecanismo para a mudança das convenções, na qual você pede, um ano antes, você vai lá e pede para que a convenção seja mudada. A Bolívia pediu para que esse artigo fosse mudado em respeito às convenções de diversidade cultural já aprovadas pela Unesco, em respeito a outras convenções de direitos humanos também já colocadas. Horas antes do prazo, e aí os países que se opuserem à mudança da convenção têm que responder. Horas antes do prazo final para essa resposta, 17 países, sendo que 16 basicamente copiavam a manifestação do governo norte-americano, disseram que não podiam ser a favor daquela mudança porque aquilo afetava a integridade da convenção. Que é um argumento tautológico, quer dizer, claro que afeta, a gente está pedindo para mudar, né? E aí é uma coisa de a gente não quer mudar porque não pode mudar. Um dos países nórdicos, talvez a Suécia, fez um argumento um pouco mais elaborado, mas que diferia desses outros. E aí, claro, o que a Bolívia fez foi denunciar a convenção e depois se readmitir com reserva desse elemento. Mas isso mostra com que a gente vivia um regime no qual a gente tinha uma resistência enorme ao reconhecimento de outros direitos, de outras convenções, para poder interpretar o que a gente queria com a política de drogas. Esse é um exemplo, já dá vários outros. Mais recentemente, a própria forma como a junta responsável pela fiscalização das convenções do mundo, a GIF, reagiu de maneira bastante diferente, na minha opinião, ao que o Uruguai estava fazendo, né, onde, com declarações duras, repercutidas na imprensa local, que atacavam, na verdade, o governo uruguaio e a soberania uruguaia, e não teve a mesma firmeza, digamos assim, para enfrentar os Estados Unidos, que tinham que, antes do Uruguai, começaram com o regime de regulação do consumo recreativo de cannabis. Então, eu acho que é importante a gente entender que ainda há, acho que a gente tem a chance agora de corrigir, mas ainda há uma visão ideológica que corrompe a possibilidade de visão científica equilibrada desse tema na interpretação das convenções. Mas, como disse o Rafael, o avanço que a gente tem com a possibilidade de um acordo, né, com o texto que foi acordado em Viena, em que tem a possibilidade de ser referendado pela Assembleia Geral das Nações Unidas nas próximas semanas, o de reconhecer a flexibilidade. Né? Flexibilidade que de alguma maneira já existia, mas que era tratada de maneira muito diferente. E o reconhecimento dessa flexibilidade vai permitir que a gente faça um debate público aberto para aprender com erros e acertos. Né? Olhar, peraí, o que está acontecendo, o que vai acontecer? A Open Society atualmente financia 3 avaliações independentes sobre o processo de regulação no Uruguai, de 3 universidades diferentes, e que a gente quer saber quais vão ser esses resultados. Tem que olhar para as avaliações do que está acontecendo no Colorado e nos outros estados americanos. Vamos avaliar o processo na Colômbia e no Chile, no qual a maconha medicinal está sendo colocada. Aí, quando a gente reconhece a flexibilidade, isso não é feito à margem, isso não é criticado e taxado como criminoso por próprios órgãos das Nações Unidas, aí a gente tem uma capacidade de fazer um debate público nas Nações Unidas, e o NODC acho que pode e certamente vai desempenhar um papel central nisso, reconhecendo a nossa capacidade de aprender com experimentações diferentes no campo das drogas. Quais são as métricas usadas hoje na avaliação das políticas de drogas e se vocês identificam novas sugestões de propostas nesse sentido? Sabe, não entendi, perdão. Quais são as métricas usadas hoje na avaliação das políticas de droga? Oi, eu acho que isso depende do país, né? Por exemplo, aqui o Pedro falava sobre o caso do Uruguai. E tá, o Uruguai, que tem uma lei nova que admite a venda monopólica do Estado da maconha, considera na sua própria lei
um comitê técnico que está integrado pela OEA, pela OPAS e pela IPEA do Brasil, que vai a medir as questões da implementação dessa lei, né? Hoje eu recebi um informe do Public Policy Institute of California sobre como deveria ser a política de droga, de maconha, em caso da Califórnia aprovar por referendo o uso de maconha com fins que não sejam medicinais ou científicos, e eles fazem uma análise do que tem acontecido em os 5 estados, os 5 territórios, em Washington, em Oregon, em Washington, D.C., sobre as novas legislações sobre maconha. Então, o que eu acho que as métricas dependem muito de como você desenvolve a política. O que seria desejável seria que as políticas de drogas, quando são desenvolvidas, sejam desenvolvidas com indicadores que mostrem qual é a realidade do que nós estamos tentando fazer. Nenhum país, eu acho, vai querer desenvolver uma política de drogas para prejudicar a saúde. Mas pode acontecer, né? Porque é muita coisa nova. Então, se você está inovando na política, o que tem que fazer é, vamos a medir qual pode ser o impacto. Durante muito tempo, o investimento, infelizmente, para medir as políticas de drogas ou medir as intervenções, mais que as políticas, estava muito focado no âmbito da redução da demanda e pouco focado no âmbito da redução da oferta. Quero falar assim, você tem um investimento muito forte dentro das políticas de redução da oferta e tem um investimento não tão forte dentro da política de redução da demanda. Mas, infelizmente, você tem umas métricas que o investimento para medir a política era maior na política da redução da demanda que na política da redução da oferta. E eu acho que quando isso acontecia, você não tinha um conceito se realmente o que você estava fazendo em políticas criminais era de jeito certo. Então, eu acho que o balance para a política de drogas não somente tem que ser um balance dentro da políticas de redução da demanda e da oferta, mas também tem que ter um balance sobre como investir para medir essas políticas. Creio que isso vai dar um jeito para o mundo evoluir para melhor. E quando eu falo para melhor, eu não estou fazendo uma questão ideológica sobre uma coisa é melhor que a outra. Para melhor, para mim, é o dia que consiga os melhores dados para estabelecer uma política pública. E os melhores dados são aqueles que falam, o que eu estou perseguindo? Estou perseguindo melhor saúde. Então, com estes indicadores, eu consigo provar que está assim. Ou, com estes indicadores, eu tive uma política totalmente errada, vamos a mudar. Isso é o que eu considero como melhor. Eu acho esse tema absolutamente central. E acho que esse tem sido um tema que, por ser mal abordado, é um dos responsáveis pelo desastre das atuais políticas de droga. As métricas como as políticas de drogas atuais vêm sendo avaliadas em geral, justamente, como falou o Rafael, nada tem a ver com saúde e mesmo com segurança das pessoas. Quer dizer, as métricas, as políticas de drogas atuais têm sido avaliadas por métricas de processo, não por métricas de resultado. Então, os países consideram que os órgãos policiais, quando apresentam o resultado do seu trabalho, eles apresentam o resultado ou com o número de prisões ou com o número de apreensões de drogas realizado. Ou até, em alguns países, com o número de mortes, como se isso fosse algo positivo, né? Seja os países que têm pena de morte, seja os países que fazem o enfrentamento a partir do massacre, como a gente conhece bastante aqui na América Latina. E essa tem sido vista como métrica de sucesso. Quer dizer, a polícia prendeu tantos traficantes de droga, a polícia apreendeu tanta quantidade de crack ou de cocaína.
E isso é uma quer dizer, a apreensão de drogas, por exemplo, ela não é uma métrica absolutamente relevante, né? E ela é tratada quase como uma métrica principal. Se a gente teve uma manutenção ou um aumento do consumo e se a gente teve mais danos à saúde causados pelo consumo de drogas, a apreensão ela é irrelevante, né? Porque ela não tem tido a capacidade de afetar e de ter qualquer relação com a saúde. Vou contar uma história aqui, se me permite, se ficar muito longo, que é uma história que para mim mostra esse descolamento. Existe, na minha opinião, um processo que acho que é muito... Quando a gente entende o peso de uma ideologia, e acho que, né, sobre a ideologia da guerra às drogas, um dos principais efeitos de você trabalhar sob o manto de uma ideologia é a alienação, né? Isso, quem estuda esse tema de ideologia compreende isso bastante bem. E a guerra das drogas, as métricas, na minha opinião, o tipo de métrica que se usa para avaliar o trabalho tem muita relação com essa alienação, na qual você separa cada elemento da cadeia produtiva da guerra às drogas de maneira bem separada, e cada um foca as suas métricas de processo, que no final não tem nada a ver com melhorar a saúde das pessoas, mas a pessoa está focada naquilo e acha que está fazendo o seu trabalho. A história que eu vou contar foi contada por um ex-diretor da Polícia Federal, que eu não sei se a avaliação que ele faz é verdadeira, mas a história para mim ilustra muito isso que eu estou dizendo. Ele uma vez me disse, falou: Pedro, sabe por que explodiu o crack no Brasil? Explodiu o crack no Brasil porque a gente estava... Que é uma pergunta bastante forte, quer dizer, se alguém souber por que explodiu o crack no Brasil, a gente, é um problema seríssimo que a gente tem no Brasil. Então ele falou, explodiu o crack no Brasil porque a Polícia Federal começou a realizar uma política bastante recomendada pelas organizações internacionais, que é a política de controle de precursores químicos. Ou seja, se para fazer cocaína você precisa de precursores químicos, que são acetona, enfim, outros, você pode controlar esses precursores ao invés de além de controlar, você pode tentar controlar os precursores, a venda de precursores. Então o Brasil proibiu a exportação e passou a controlar muito mais a exportação desses precursores químicos para a Bolívia, que é onde vem boa parte da cocaína para o Brasil. E essa proibição funcionou muito bem. O que é bastante curioso, porque a gente vê que, de fato, quando você quer regular um mercado lícito, e você está falando com empresas legais, você consegue regular muito melhor do que quando a gente está falando de um mercado ilícito, que acho que mostra, é mais uma falta de percepção disso nessa narrativa, é mais um elemento dessa alienação. Mas ele falou, olha, então a gente fez uma política muito efetiva e conseguiu diminuir muito a ida de precursores químicos para a Bolívia. Mas a reação do tráfico de drogas na Bolívia foi de falar, bom, então se a gente não vai fazer os laboratórios aqui, porque não tem mais precursores químicos, a gente exporta esses laboratórios para o Brasil e passa a refinar a cocaína no Brasil, coisa que não acontecia antes. E você passa a ter um monte de laboratório clandestino no Brasil usando aí precursores químicos que já tinham no Brasil. E aí, quando você faz isso, você está trazendo a pasta base e não mais a cocaína. E esse processo é um processo no qual sobra, justamente, a sobra desse processo pode ser vendida como crack. Então, a avaliação do diretor da Polícia Federal na época foi a de que a política dele é que era a responsável pela explosão do crack. Mas ele não me dizia aquilo com uma culpa ou como algo que fosse grave. Ele estava quase que se sentindo muito orgulhoso de ter feito muito bem o pedaço dele da história, que era o pedaço de impedir os precursores. E essa alienação impedia ele de ver que o resultado daquilo tinha sido a piora da política de drogas, mas ele estava focado na métrica que tinha sido dada para ele, que era de impedir os precursores. Então, a gente tem que entender que essas métricas enviesadas é que tem feito com que a gente não olhe para a saúde das pessoas. E que se a gente olhar, por exemplo, que em todos os casos em que houve flexibilização da política de drogas, isso foi um estudo publicado recentemente em 18 países, que olhou casos de descriminalização, de regulação, etc. Nenhum deles você teve aumento do consumo de drogas. Em vários deles você teve redução na juventude. Se a gente olhar o fato que a Colômbia, que tem uma política bastante liberal em relação à maconha, tem um consumo de drogas de maconha muito mais baixo do que outros países europeus que têm políticas muito mais duras, a gente fala, tem isso que o Rafael falou, quer dizer, vamos olhar para as métricas sobre como é que está a saúde das pessoas.
Né? Mesmo nas políticas de saúde, as métricas estão equivocadas. Quer dizer, elas são quantos leitos a gente tem para internação. Mas se a internação não for o melhor caminho, como muitas vezes não é, então essa também não é uma métrica boa. Quer dizer, a questão é, a saúde dos cidadãos melhorou ou piorou? A segurança dos cidadãos melhorou ou piorou? Essa tem que ser a métrica. E essa não tem sido a métrica. Ao contrário, a saúde e a segurança dos cidadãos piorou muito com a atual política de droga, a política de guerra às drogas. Né? E as alternativas têm dado resultados melhores. Mas a gente só vai conseguir compreender isso e, de fato, poder fazer esse diálogo global sobre para onde a gente quer ir com as políticas de drogas, se a gente tiver um consenso de que as métricas são melhorar a saúde das pessoas e melhorar a segurança das pessoas. E não essas métricas de processo que têm levado a gente a esse desastre que a gente tem visto. Obrigada pela história. Vou tomar a liberdade aqui também de contar um pouquinho o que aconteceu ontem. Ontem o ITTC, que é o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, lançou um infográfico de uma pesquisa feita com 36 países, América e Europa, que tiveram flexibilização na legislação com relação ao uso. E chamou muito a minha atenção especificamente a análise de que a flexibilização por si só não tem representado avanço no número de encarceramento. Dos 36 países avaliados, 22 tiveram um aumento exponencial do número de pessoas presas a partir da flexibilização. Ou seja, o recorte temporal é esse, não é causa e efeito, mas se evidencia, obviamente, que a simples flexibilização não está permitindo avançar. Né? Bom, mas avançando aqui nas perguntas, Rafael, você pode comentar para a gente se você identifica conflito entre as diferentes agências da ONU, como o UNODC, a OMS, a CDH, em relação à política internacional de drogas? Existe diferente perspectiva entre as agências? Eu acho que uma coisa que é muito importante aqui definir é quando você fala das agências, se você fala das agências ou se você fala dos países dentro das agências. Porque ao longo do tempo que eu trabalho neste tema, muitas vezes as pessoas falam, não, a política da OEA, a política da UNODC, a política da OPAS, olha, essas não são a política da OEA, da UNODC, da OPAS, são a política dos países. A UNODC, nós, que somos funcionários técnicos, nós não definimos políticas. Nós estamos ao serviço de uma política. E ao serviço dessa política, a política é definida pelo país. Tá? Como o Pedro falava hoje sobre o olhar que pode ter a comissão que guarda a aplicação da política de drogas da Convenção da 61, essa é uma comissão que está integrada por pessoas que são indicadas pelos países. Então, isso não representa o UNODC, por exemplo, para colocar as questões como têm que ser colocadas. Se você me fala, é a mesma coisa, o Brasil se comporta igual, diferentemente, seja que o Brasil esteja ocupando a cadeia da OPA, da OMS, ou dentro do âmbito de HIV, ou dentro do âmbito da CND, olha, a verdade é que o Brasil é o Brasil. E quando o Uruguai se senta na cadeia das Nações Unidas, ou a OEA, ou a Unasur, ou o Mercosul, siga sendo Uruguai. As políticas que são definidas podem ser distintas precisamente por um olhar distinto que tem os países dentro de cada âmbito. Né? E isso também gera, muitas vezes, algumas contradições e algumas protestos dos próprios países quando olham o resultado. Para desvincular o problema das drogas. Faz poucos dias, ou faz algum tempo, Israel foi condenado por uma questão sobre a desigualdade de gênero. Os israelenses falam, como vai ser isso assim se nós cumprimos com isso? Mas finalmente foi dentro de uma organização multilateral que Israel recebeu essa condena. Possivelmente em outra não receba. Então, sim, depende. Eu acho que talvez essas diferenças
existe, sim, sim existe. Essas diferenças que existem de olhar produto dos diferentes âmbitos de trabalho estão originadas por quem são as pessoas que representam o país em um momento dado. Tá? Se o país vai estar representado em um âmbito no âmbito de saúde, por exemplo, para marcar as coisas com clareza, se o país vai estar representado no âmbito de saúde por médicos ou por pessoas do Ministério de Saúde que tem um olhar, uma perspectiva da saúde pública, que é uma coisa muito definida, em termos de métricas e de indicadores e de questões, não somente para as drogas, para tudo. E se você vai a definir as políticas de drogas simplesmente com pessoas que representam o law enforcement, possivelmente você vai ter uns olhares distintos e até contraditórios. Por isso que indicava Pedro, quais são as coisas que são importantes para as agências de law enforcement e quais são as coisas que são importantes para as agências de saúde. Agora, eu acho que a questão das drogas, se nós aceitamos que são multidimensionais, que o olhar que nós temos que ter para as drogas é um olhar holístico, porque as causas, as consequências, você não pode separar a questão de law enforcement da questão social, da questão da segurança pública, da questão de segurança humana, a questão da saúde. Isso faria que as representações dos países tivessem todo esse conceito. A vezes dá, a vezes não dá. Então, pode ser, sim, que dentro de algumas distintas agências do sistema das Nações Unidas, o olhar que resulte distinto. Mas isso é produto dos países que os países que intervêm nessa definição de políticas. E também nós estamos falando de políticas internacionais, estamos falando de organismos multilaterais, e todos sabemos que as políticas são resultado, essas políticas internacionais são resultado de negociações, de distintos olhares, de búsqueda de consensos. Então, nesse processo, pode ter diferenças, sim. Bom, queria te perguntar, então, Pedro, como você avalia a distribuição do peso geopolítico no debate sobre drogas hoje? Acho que essa visão da geopolítica das drogas ela é fundamental para entender como funciona o sistema internacional. De novo, acho que não é à toa que depois dos Estados Unidos, de maneira de baixo para cima, digamos assim, você começar a ter um questionamento no coração do motor da guerra às drogas, que sempre foram os Estados Unidos, e passar a ter estados que regulavam a maconha, foi isso que abriu a possibilidade para a gente chegar a um texto melhor na Ungás. É claro que ainda com muita divergência dentro do próprio governo americano sobre esse tema. É claro que o Departamento de Justiça, que tem mostrado avanços importantes nos Estados Unidos com relação a penas alternativas para pessoas que cometeram que eles chamam de crimes não violentos relacionados a drogas, indultos por parte do presidente, uma série de medidas internas, sobretudo a partir do Departamento de Justiça nos Estados Unidos, não tem o mesmo entusiasmo na representação internacional dos Estados Unidos. Quer dizer, é muito curioso. Os órgãos dos Estados Unidos, o INL, que estão responsável por narcóticos, tem um discurso ainda dissonante com o próprio discurso que o secretário de Estado, John Kerry, fez na OEA sobre o tema. Né? Então você tem, um pouco o Rafael estava dizendo, quer dizer,
dentro do próprio governo você tem variações e a gente ainda está nesse momento se movendo aos poucos. A guerra às drogas, isso vários autores já falam sobre isso, foi por muito tempo um elemento importante de controle. Os Estados Unidos usavam geopoliticamente para controlar a América Latina. O Plano Colômbia, os investimentos no México, na América Central, muito ligados a isso. Então, é claro que mexer numa mudança de posição a isso, você mexe em importantes elementos da geopolítica, né? Acho que isso está se movendo agora. Talvez, que desde a possibilidade de venda de armas, etc., por parte dos países portadores de armas, a próprio controle migratório, que isso é usado como uma desculpa nesse sentido. Hoje em dia, a grande resistência vem de outros países, vem da Rússia, vem do Japão, da China, em menor medida, mas também. E é claro que isso tem também efeitos geopolíticos de controle em outras regiões. Então, a gente tem que entender essa discussão e o efeito disso para entender como que as mudanças vão se dar ou não vão se dar. Quer dizer, não é algo que está sendo feito apenas com base... Acho que a gente conseguiu romper bloqueios por pressão da sociedade civil e por novas evidências, como falou o Rafael, que mostraram que a política estava dando errado. Mas ainda o peso de arranjos geopolíticos são fortes o suficientes para bloquear um debate de fato livre e razoável sobre esse tema. Rafael? E sobre a mesma pergunta? Se você tiver algum comentário, senão eu posso passar para a próxima. Não, tá bom. Tá bem. Então, entrando aqui mais diretamente, eu queria saber de vocês quais são as mudanças que podem ocorrer no Sistema Internacional de Controle de Drogas não gás. Quais são as nossas perspectivas, nossos limitadores? Como é que está a avaliação de vocês com relação a isso? A avaliação que eu vou fazer é a avaliação do documento que foi consensuado já, né? Consensuado, você fala, né? Documento que foi consensuado. A verdade é que em espanhol consensuar não é um verbo, é outra coisa, mas eu acho que você entende. Mas o documento que foi concordado pelos países, eu acho que esse documento é chave, né? E foi o produto de um processo longo onde intervieram os países, a sociedade civil, foi um processo inclusivo, talvez o processo mais inclusivo da história da elaboração de políticas de drogas, pelo menos de características internacionais. E o documento tem algumas variantes que eu acho que são interessantes. Eu faz 3 dias, participei com o chefe da Senad em um painel que nós tínhamos que falar sobre os avanços de UNGAS. E eu acho que tem alguns avanços que são de palavras, mas de palavras muito importantes, né? Por exemplo, para a América Latina, que estou falando que isso é importante para a América Latina. Você sabe que quando você falava de algumas ações que são realizadas dentro do âmbito da saúde, com uma abordagem de saúde para minimizar as consequências sociais ou as consequências de saúde do uso de drogas em pessoas com HIV, por exemplo. As políticas tinham um conceito, sobretudo, com a questão das drogas injetáveis, que é uma realidade que não é nossa da América Latina, é uma realidade da Europa, né? Agora, ou dos Estados Unidos. Agora, o que acontecia? Que a verdade é que, como a evidência era claríssima sobre a transmissão de certas enfermidades pelas seringas, então você teve uma política que obedecia a esse fato. Depois que começou a ser analisada quais são algumas das realidades
dos grupos objetivos que consumem drogas, não somente drogas injetáveis, mas outro tipo de substâncias, você tem que também que a incidência de HIV, por exemplo, nesses grupos é muito forte, muito alta, muitas vezes maior que na população geral. Então, as políticas de drogas, essas políticas de drogas que são feitas para minimizar ou para paliar as consequências adversas à saúde e sociais, não somente vão ser desenvolvidas com um olhar das drogas injetáveis, mas também de outras drogas. E eu acho que, por exemplo, isto é uma coisa muito importante, porque aunque pareça mínimo, agora você vai ver na declaração que fala do uso de drogas, inclusive as injetáveis. E essa mudança de 3 palavras, uma vírgula, uma mudança que tem detrás todo um avanço do conhecimento. Porque, como o Pedro falava, talvez nas políticas de drogas, sabe que faz 10 anos, 8 anos, ninguém tinha forma de comparar, de fazer comparações sobre o uso de drogas na América Latina. As primeiras pesquisas de uso de drogas feitas na América Latina que fossem comparáveis foram em um projeto conjunto da OEA e o UNODC. E aí isso fez que os países começaram a prestar uma atenção a a realidade do consumo. E se você não sabe a realidade do consumo, você possivelmente vai ser uma política errada, porque você não sabe como encarar a questão como enfrentar a questão da prevenção, como enfrentar a questão do tratamento, qual é o perfil do consumidor. Por exemplo, né? Então, aí você tem um avanço. Tem outro avanço que eu achei muito bacana também, que é o avanço que fala minimizar ou de elaborar políticas que procurem diminuir o abuso de drogas. Ele fala, se você dá uma leída aí, tem um parágrafo que fala de chegar a diminuir, a desenvolver políticas para diminuir o abuso de drogas. Já não estamos falando daquelas palavras que indicavam o mundo livre do consumo de drogas. Estamos falando agora da liberdade dentro desse mundo livre do abuso de drogas. Eu acho que isso é também uma mudança enorme. Por quê? Porque o abuso de drogas é uma condição, geralmente estamos falando de consumidores problemáticos. É uma condição de saúde, é uma enfermidade. Então, quando você vai desenvolver políticas que procuram minimizar o abuso de drogas, você tem um grupo objetivo claro. Qual é esse grupo objetivo? Esse grupo objetivo, claro, é o grupo dos usuários que são problemáticos. Mais ou menos, se nós usamos todas as drogas lícitas e ilícitas no mundo, é o 20% dos usuários são os consumidores problemáticos. Né? E esse 20% dá conta de 80% do mercado. Então, se você vai focar a política de drogas no abuso, que são para esse 20%, você vai ter uma política mais objetiva. Uma política muito mais objetiva em termos de saúde, porque você vai ter que tratar essa pessoa que é abusadora de droga, porque tem uma condição médica, mas o impacto do tratamento dessa pessoa no mercado também vai ser muito grande. Por quê? Porque esse 20% é o 20% que consome ou que dá conta do 80% do mercado. Então, as políticas, com essas mudanças de palavras, vão se convertendo em políticas muito mais objetivas, muito mais baseadas na evidência. Tá?
dar um outro exemplo assim claro de como essas pequenas mudanças têm um grande impacto. Aqui no Brasil foi criado um programa sobre crack, quando ainda não se tinha o resultado de uma política de crack, de uma pesquisa de crack. Ainda o Brasil criou um programa que era um programa de crack, mas ainda não tinha uma pesquisa sobre crack, ou não tinha o resultado. O resultado que nós temos faz 2 anos, o resultado da Fiocruz, né? Que se você compara com o resultado de uma pesquisa feita no Uruguai, nessa época também, e com uma metodologia similar, você vai descobrir que tem umas pessoas que têm os mesmos problemas, policonsumidores ou excluídos, são com uma incidência de HIV enorme. E você vai poder definir uma política a partir do conhecimento. Por isso, essas mudanças que nós agora estamos descobrindo aqui na Declaração de UNGAS, que vai ser elevada a Declaração de Viena, o documento de Viena, que vai ser elevada para a resolução de UNGAS, você vai ver que são pequenas palavras com muito significado. Por exemplo, outra é a flexibilização a possibilidade das possibilidades de desenvolver políticas de acordo à flexibilidade que dão as convenções. Então, eu acho que sim, que nós vamos a ver umas mudanças, mas as mudanças, eu acho que vão estar muito dentro dos países. Sim, porque a consequência de uma regulação internacional é para essa regulação baixar até o país. E o país, reconhecendo essa vontade comum internacional, começa a trabalhar. Então, eu acho ótimo, por exemplo, isso, que nós temos muito mais focalizado que estamos falando do abuso de drogas, muito mais focalizado que nós temos possibilidades dentro das convenções para nós atuar, que nós vamos a basear políticas de drogas em fatos que são produto de pesquisa, de conhecimento científico. Eu acho que isso são das questões importantes. E uma importantíssima, que já estava presente em muitos documentos, por exemplo, vou falar de documentos velhos, não vou falar de documentos da Declaração de Rio de Janeiro de 86 da OEA, vou falar da estratégia hemisférica da OEA de 2010, vou falar de resoluções do UNODC, mas uma coisa muito importante aqui é um capítulo inteiro, ou pelo menos um subcapítulo inteiro, falando de direitos humanos. Tá? Não é uma coisa menor falar dos direitos humanos como o contexto dentro do qual vocês fazem coisas. Direitos humanos têm que estar presentes na questão de drogas de todo jeito, porque os direitos humanos, você tem os direitos humanos do crime, ainda do criminoso pior, que tem direito ao devido processo. Do pior dos criminosos, o capo de droga, esse capo que aparece nos filmes, o cara bem mau, né? Ainda isso você tem que proteger os direitos humanos. Depois, nem que falar do último eslabão da cadeia, né? O microtraficante, que muitas vezes não é um microtraficante, o que é uma pessoa que a única possibilidade que tem para comprar drogas para ele, porque é um adicto, é um consumidor problemático, é a distribuição de drogas, passando pelo direito ao tratamento, passando pelo direito à saúde. Então, os direitos humanos é uma coisa super, eu acho que importante dentro dessa evolução, onde a comunidade internacional não é que tinha esquecido os direitos humanos, mas reconhece que tem que ter ênfase nessas questões para elaborar melhores políticas.
Eu concordo bastante com os avanços colocados pelo Rafael. Eu acho... Eu ouvi de um diplomata mexicano, vice-subsecretário de Relações Exteriores do México, que está cuidando desse tema. Ele falou: se alguém está esperando que a Ungás ia produzir Paris, né, no sentido do que foi o Acordo Climático de Paris recente, ou seja, de fato um grande compromisso dos países por uma mudança radical na maneira como se enxerga o tema, e claro que boa parte da sociedade civil ainda criticou bastante Paris. Mas se alguém estava esperando isso, é claro que isso não vai acontecer. A gente não está nesse momento. Mas há avanços bastante significativos. Eu diria assim, se a gente olhar para 10 anos atrás, né, quando os países se reuniram para falar sobre esse tema, ou para 20 anos atrás, então nem se fala, o que está acontecendo, o que vai acontecer, o texto que vai ser da Ungás, mantido o consenso estabelecido em Viena, era impensável. Era impensável que a gente pudesse falar em diminuir o abuso de drogas, era impensável que a gente pudesse falar, colocar direitos humanos como algo importante na perspectiva de drogas, era impensável que a gente pudesse falar em flexibilização. Esses pontos, realmente, há 10 anos atrás, isso não estava no horizonte. Mas, e que bom que a gente chegou aqui e que a gente está conseguindo, mas esse impensável é muito pouco ainda. Né? É muito pouco porque, claramente, a gente ainda não mexe no sistema internacional de comércio de drogas, quer dizer, que é um ponto. Se a gente quiser fazer isso valer, se a gente quiser enfrentar isso para valer, os Estados Unidos têm mostrado isso. Quando você admite a flexibilização, criar regras gerais para lidar com ela, você tem um monte de problema. Quer dizer, a venda de maconha no Colorado, ainda durante muito tempo, isso está se resolvendo agora, mas você só podia fazer em dinheiro vivo porque os bancos não aceitavam receber aquilo, porque a legislação federal, inspirada na legislação internacional, não permitia que você reconhecesse aquela como uma atividade ilícita. E aí, claro, se você estiver operando só com dinheiro, não puder passar pelos bancos, no fundo isso estimula que isso seja usado para lavagem de dinheiro. Então, esses arranjos que vão até a metade, eles são, no fundo, muito perigosos. Né? E que acho que tem a ver até com a pesquisa sobre o fato da descriminalização não ter diminuído a população carcerária. A descriminalização no México foi um desastre, porque você estabeleceu, você descriminalizou o porte, mas você estabeleceu que acima de 5 gramas de maconha, por exemplo, já seria tráfico de drogas. Então você levou para dentro do sistema muita gente que antes não estava indo, dizendo que estava descriminalizando, um pouco nessa negociação. Então, e eu poderia dar vários exemplos nesse sentido de como a gente está, nem até metade, mas a gente está avançando muito mais do que a gente imaginou que poderia avançar, mas avançando muito menos do que o necessário para a gente poder tratar esse tema de maneira bastante séria, para a gente poder permitir, por exemplo, uma das situações mais absurdas que a gente tem hoje ao mesmo tempo que tem país destruindo plantação de papoula, tem país na África com falta de morfina, né? Porque o controle de medicamentos, isso também é regulado por essa convenção, ainda é feito de maneira muito mais a evitar a produção de heroína do que a permitir o acesso de morfina para quem precisa. Então, eu acho que tem vários pontos na regulação e na convenção do jeito que ela está, que mostram que a gente está... É um consenso mínimo e que ainda tem muito para avançar. Eu acho que a gente pode sim dizer que a gente furou a bolha ideológica que impedia que a gente avançasse mesmo nesse consenso mínimo, né? Que estava fazendo que a gente tratasse o tema fora da realidade. Acho que a Ungás está começando a trazer o debate para a realidade, mas acho que ainda tem muito a avançar se a gente quiser se despir dos preconceitos e enfrentar o tema com a seriedade que ele merece. Gente, que maravilha de debate. A gente está com o tempo esgotado. A gente vai encaminhar para o encerramento. Queria só perguntar se vocês têm algumas palavras finais, algum tema que a gente tenha deixado de fora e que vale a pena a gente abordar especificamente nesse momento. Não sei. A questão da disponibilidade de medicamentos, eu achei uma coisa super importante que eu
eu esqueci de falar sobre isso, porque também, assim como você encontra na Declaração de UNGAS, um capítulo, um subcapítulo para direitos humanos, também encontra para a melhoria da acessibilidade aos medicamentos, uma coisa que é necessário. Nós estamos falando de uma questão de saúde que não tem nada a ver com as drogas. Um cara que, não sei, tem uma molha, né, ou tem uma operação de coração e tem que tomar isso porque porque a dor é insuportável. Mas, como consideração final, eu vou fazer uma anécdota nessa, né? No ano 2003, eu trabalhava na CICAD, né, na OEA, e eu era o chefe da unidade de lavagem de dinheiro. E eu estava participando da CICAD em Canadá, quando o governo de Chrétien ia a mudar a lei de maconha para descriminalizar. E ainda não descriminalizar, porque ia ser uma multa objetiva em dinheiro, né? Isso fez que algumas delegações começaram a falar sobre questões. A discussão começou a escalar, né? E então o mesmo subsecretário Ruiz Cabañas, que representava México nesse momento, estamos falando 20 anos atrás, talvez, né? E o delegado de Uruguai, Leonardo Costa, e outros começaram a falar, e em um momento, um país que eu não vou nombrar aqui, começou a fazer piadas sobre a discussão da descriminalização. Começou a falar, então agora que os médicos vão a dar a maconha e vão a dar muestra grátis, e começou a fazer piadas que desnaturalizou totalmente o debate, que ficou totalmente horrível. Eu olhava isso do ponto de vista de um cara que trabalhava nas questões de crime, não de drogas. Depois eu comecei a trabalhar nas questões de drogas. Disso faz 15 anos. Tá? Quando eu já era secretário executivo, subsecretário executivo da CICAD no ano 2011, que foi a última CICAD, 2011 ou 2012, que foi a última CICAD que eu participei, o Uruguai se sentou no âmbito da OEA e desde a cadeia de Uruguai a OLA apresentou qual seria a nova política de drogas que o Uruguai estava criando. Tá? O âmbito de discussão, em menos de 10 anos, mudou enormemente. Enormemente. O âmbito de discussão, no âmbito, o tom da discussão e a tolerância pela discussão. E eu acho que aí nós temos o avanço. O avanço, para mim, é quando os países conseguem discutir uma questão de forma séria, quando você tem evidência e quando você também pode dar a perspectiva do próprio país. Porque isso que falava Pedro sobre o que acontece em México com a descriminalização, olha, muitas vezes as questões das leis dão erradas não somente por a letra da lei, sino pela cultura do país. O Uruguai nunca teve um umbral de gramas de drogas para diferenciar entre o tráfico ilícito e o posse para consumo. Por quê? Porque o juiz tinha que fundar. Né? Tinha que ser uma sentença fundada porque ele considerava que o cara G, o cara Y era consumidor ou era traficante. Muitas pessoas reclamam aqui no Brasil que se dar uma quantidade, porque se não tem quantidade, isso pode ser complicado. Então, qual é o meu pensamento aqui? Que muitas vezes esta coisa também depende da cultura do país. Se você tem uma cultura mais punitiva, menos punitiva no judiciário, na polícia,
você vai encontrar que uma lei vai ser interpretada de uma forma G e uma forma Y. E isso também tem, tem um reflexo dentro da pessoa que vai discutir a política de drogas em um momento dado. O que é importante é que, seja o que seja, nós respeitemos essas culturas e que o debate seja um debate que não se converta em uma coisa banal, como esse cara que começou com as piadas sobre uma questão tão séria, que envolve questões tão importantes como a liberdade, como os direitos humanos, como a saúde, como a violência. Então, todos nós que queremos um mundo melhor, temos que admitir que a melhor forma é participar e procurar que as políticas sejam baseadas em evidência, que, se isso é assim, a discussão vai ser muito mais objetiva, muito mais séria. Obrigada, Rafael. Muito rapidamente, para se manter aqui no tempo, eu acho que para mim o que resume mesmo é essa ideia de que a gente está avançando para um nível que era impensável, mas que o impensável é muito pouco. Eu acho que o tamanho do estrago feito por essa política das drogas não exige reformas marginais, mas exige revoluções nesse tempo. Tanto para a gente poder tratar melhor as pessoas que têm problema, quanto para a gente parar de prender e matar pessoas de maneira em massa, como a gente tem feito com a justificativa da guerra às drogas, né? Agora, é claro, concordo com o Rafael, o passo principal não se dá no âmbito da ONU ou das organizações multilaterais. O passo principal se dá com as políticas locais, né? Acho que o novo texto, se for realmente aprovado pela Assembleia Geral, ele tira a desculpa dos países né, do debate nacional de que isso não pode se avançar por causa de convenções internacionais. Mas então, isso significa que ele abre a possibilidade de a gente começar o debate sério, né? E a gente espera que esse debate sério possa ser feito porque ele é absolutamente urgente. Queridos, obrigada. Para mim foi muito bom. Tenho certeza que isso nos permite registrar esse momento também e depois compartilhá-lo via redes sociais, para que mais pessoas possam participar. A gente teve participação de vários lugares do país. Obrigada. Obrigada. Que a gente tenha novas oportunidades de diálogo. Obrigadão. Tá certo.